Quando você ouve falar de Israel, provavelmente pensa em tecnologia de ponta, alianças estratégicas e poder militar. Mas e se eu te dissesse que as raízes desse país estão em um modelo radicalmente diferente, quase oposto ao que ele representa hoje? Antes de ser o centro de inovação que conhecemos, Israel nasceu de comunidades agrícolas coletivas, onde não existia propriedade privada. Tudo era compartilhado, do trabalho à criação dos filhos. Foi assim, às margens do Mar da Galileia, que pioneiros vindos da Europa ergueram, tijolo por tijolo, a base de uma nação. Então, como um país moldado por ideais socialistas, se transformou em um dos símbolos do capitalismo no Oriente Médio. E mais importante, será que ainda resta algo do espírito dos kibbutzim em meio a um Israel movido pela competição global e pela alta tecnologia? Quando falamos sobre a fundação de Israel, é impossível separar sua história das ondas migratórias judaicas que começaram ainda no fim do século XIX. Naquela época, a Palestina era parte do Império Otomano, uma região pouco urbanizada, com vastas áreas de pântanos, desertos e aldeias rurais. Foi nesse cenário que chegaram os primeiros pioneiros judeus, muitos deles jovens idealistas vindos da Europa Oriental, inspirados tanto pelo sionismo quanto por ideais socialistas que floresciam no continente. Eles traziam consigo uma visão revolucionária. Não apenas queriam um território seguro para os judeus, mas sonhavam em construir uma sociedade completamente nova. Para isso, criaram os kibbutzim, comunidades agrícolas coletivas, nas quais todos trabalhavam, produziam e dividiam os frutos igualmente. Não havia salários e a propriedade privada simplesmente não existia. Este é o kibbutz de Gani Aleph, fundado em 1910 às margens do Mar da Galileia. Considerado o primeiro kibbutz, ele se tornou um símbolo da resistência e da autossuficiência. Os primeiros membros viviam em cabanas simples, cultivavam a terra manualmente e enfrentavam doenças como a malária que assolava a região. Mesmo assim, eles acreditavam que o esforço coletivo poderia transformar aquelas terras inóspitas em uma pátria fértil. No kibbutzim, até mesmo a educação das crianças era comunitária. Elas cresciam em casas coletivas, longe dos pais durante a semana, reforçando a ideia de que pertenciam não apenas a uma família, mas a toda a comunidade. Tudo era partilhado, desde os alimentos produzidos até os utensílios domésticos. Durante o período do Mandato Britânico, 1920 a 1948, os kibbutzim não eram apenas centros agrícolas. Eles também funcionavam como postos avançados de defesa, formando as primeiras milícias judaicas que mais tarde dariam origem às forças de defesa de Israel. Nos anos 1950, já após a fundação oficial do Estado, os kibbutzim eram vitais para a economia do país. Cerca de 7% da população israelense vivia nessas comunidades, que produziam alimentos, treinavam soldados e até ajudavam a construir estradas, escolas e hospitais em regiões remotas. Sem eles, é difícil imaginar como Israel teria sobrevivido em seus primeiros anos, cercado de conflitos e com recursos limitados. Visualmente, as cenas dessa época são marcantes. Campos de trigo ao lado de barracas improvisadas, pioneiros trabalhando de enxada na mão e bandeiras azuis e brancas tremulando em vilarejos isolados. Era uma mistura de agricultura rudimentar com fervor ideológico. Os kibbutzim não eram apenas um modelo econômico, eram também um projeto de identidade nacional.
moldando uma geração inteira com valores de disciplina, solidariedade e sacrifício. Para muitos historiadores, eles foram o esqueleto que sustentou o jovem Estado de Israel em sua fase mais frágil. E é justamente esse alicerce coletivo que torna ainda mais surpreendente a virada capitalista que viria nas décadas seguintes. Se no início Israel nasceu do espírito dos kibbutzim e da cooperação coletiva, a realidade das décadas seguintes exigiu mudanças profundas. Logo após sua independência, em 1948, o país enfrentou uma sucessão de guerras que moldaram sua política e sua economia. A Guerra da Independência, 1948, a Guerra dos 6 Dias, 1967, e a Guerra do Yom Kippur, 1973, cada conflito aumentava o custo de manter um exército preparado e forçava a mobilização constante de recursos. Para financiar sua defesa e infraestrutura, Israel passou a depender de empréstimos externos e do apoio financeiro dos Estados Unidos. Essa relação estreitou os laços políticos e empurrou o país gradualmente para práticas econômicas mais alinhadas ao Ocidente capitalista. Nos anos 1980, uma crise econômica severa com inflação que chegou a 3 dígitos abalou o modelo estatal. O governo lançou um plano de estabilização, cortou gastos públicos e iniciou reformas de mercado. Empresas estatais foram privatizadas, subsídios aos kibbutzim foram reduzidos e o setor privado ganhou força. Muitos kibbutzim, endividados e incapazes de competir com um mercado cada vez mais aberto, precisaram se reinventar. Esse é o kibbutz Yagur, um dos maiores do país. Originalmente agrícola, ele passou a operar fábricas e investir em turismo rural, transformando-se quase em uma empresa. Outros seguiram caminho semelhante e a figura clássica do kibbutz, como comunidade igualitária, começou a desaparecer. Enquanto isso, um novo motor econômico surgia: a tecnologia. Israel investiu pesado em educação técnica e militar, aproveitando o serviço obrigatório no exército para formar especialistas em engenharia e cibernética. O resultado foi o surgimento de startups criadas por ex-soldados e engenheiros treinados em unidades militares de elite. Tel Aviv tornou-se o epicentro dessa revolução. Conhecida como a cidade que nunca dorme, ela trocou os campos agrícolas por prédios espelhados e aceleradores de negócios. Hoje é considerada o Vale do Silício do Oriente Médio, abrigando mais de 6.000 startups, a maior densidade per capita de empresas de tecnologia no mundo. Esse salto foi impulsionado por políticas de incentivo à inovação e um ecossistema único de colaboração entre governo, universidades e setor privado. Atualmente, Israel investe cerca de 4 a 5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, superando países como os Estados Unidos e Japão. Mas essa virada teve um custo social. O mesmo país que começou com ideais igualitários, hoje enfrenta um dos maiores índices de desigualdade entre países da OCDE. Enquanto alguns setores prosperam com tecnologia e finanças, outros, incluindo antigos kibbutzim, ficaram para trás. Visualmente, o contraste é gritante. De um lado, imagens antigas de agricultores colhendo laranjas em campos coletivos. Do outro, laboratórios de biotecnologia em Haifa e arranha-céus de vidro em Tel Aviv. Uma comparação interessante que muitos fazem é com startups modernas. Os kibbutzim eram como startups sociais, pequenos grupos colaborativos, resilientes e experimentais. A diferença é que, ao longo das décadas, essas pequenas comunidades se transformaram em um ecossistema competitivo e globalizado. Apesar disso,
alguns kibbutzim encontraram formas curiosas de se manter. Muitos se privatizaram, adotaram salários individuais e até permitiram propriedade privada. Outros se reinventaram como hotéis boutique e atrações turísticas, oferecendo aos visitantes uma experiência nostálgica de viver por alguns dias como os pioneiros do início do século XX. Hoje, Israel é conhecido mais por seus unicórnios tecnológicos do que por suas comunidades agrícolas. Empresas como Waze, Mobileye e Iron Dome são exemplos de como a inovação se tornou a nova identidade nacional. Mas a pergunta permanece: será que essa corrida pela modernidade apagou de vez os valores igualitários que deram origem ao país? Ou eles apenas se transformaram em algo diferente? Israel nasceu do espírito coletivo dos kibbutzim e, em poucas décadas, tornou-se um ícone do capitalismo e da inovação tecnológica. Essa dualidade, socialismo nas origens e capitalismo no presente, é uma marca registrada do país. Ainda hoje, há quem defenda que o ethos dos kibbutzim, com sua ênfase em colaboração e resiliência, ainda influencia a mentalidade israelense, especialmente na forma como o país lida com desafios e constrói soluções rápidas em tempos de crise. Mas será que isso é suficiente para manter viva a identidade que fundou a nação? Será que em um país cada vez mais competitivo, globalizado e tecnologicamente avançado, ainda existe espaço para os valores comunitários que um dia sustentaram sua criação?